Hoje estamos aqui para trazer mais um PocketCast. Eu sou a Isabela Gimenez, estou junto com o Vitor Belmonte e nós vamos falar sobre o efeito borboleta. Como uma guerra na Rússia pode afetar o agro no Brasil? Vitor, você podia começar explicando um pouco sobre o efeito borboleta? Posso sim, Zé. Bom, tal qual essa cadeia de acontecimentos que estamos descrevendo de guerra na Rússia e agro no Brasil, o efeito borboleta, e é o nome dado a esse episódio, é uma analogia com um fenômeno interpretado na física, conhecido como teoria do caos. Bom, essa teoria sugere que o bater de asas de uma borboleta pode causar um tsunami, por exemplo, no Japão. Bom, qual é a relação disso com o episódio? É que um efeito tão longínquo como uma guerra na Rússia pode gerar impactos sérios para o agro no Brasil. Bom, só continuando, lembrando que para a física newtoniana pode haver casos em que, a princípio, o determinismo é certo, mas na prática o sistema parece se comportar de forma tão imprecisa quanto jogar dados, que é um pouco o que está acontecendo aqui. A gente tem uma série de eventos que no final pode gerar efeitos tão diversos como, por exemplo, afetar o agro no Brasil. Bom, tal qual o efeito borboleta, uma guerra na Rússia pode gerar um impacto mais significativo sobre a inflação, especialmente por causa dos preços dos combustíveis. Os principais produtos que o Brasil importa da Rússia são ligados à agricultura, especialmente fertilizantes. O mundo acompanhou de perto nas últimas semanas a tensão entre Rússia e Estados Unidos, tendo como enfoque a Ucrânia. A razão principal por trás é o Acordo de Minsk, firmado após a invasão da Crimeia, uma parte do território russo ao sul da Rússia. Os russos não admitem qualquer processo que possa levar a Ucrânia a se juntar à União Europeia ou à OTAN, sendo essa a principal querela entre os dois países. Os laços entre a Rússia, Belarus e a Ucrânia existem desde antes da criação da União Soviética. Esses países sempre compuseram a chamada Aliança Eslava, onde as relações e as similaridades fizeram que se enxergasse como uma parte de um mesmo conceito étnico, histórico e até político. Sim, e no início dos anos 90, com o fim da União Soviética, algumas negociações foram pensadas como forma de integrar Belarus e Ucrânia à Rússia. No entanto, o caos que reinava em cada um desses países, por conta da transição democrática, freou tais planos. A Ucrânia sempre se sentiu abandonada por Moscou durante os anos soviéticos. Dois fatos importantes são alegados aqui como causadores desse sentimento. Primeiro, a péssima gestão durante o acidente de Chernobyl e segundo, a insignificante ajuda prestada após a Segunda Guerra Mundial, no auge da crise de fome que varreu o país. De fato, e a velocidade com que a situação bélica acontece entre Rússia e Ucrânia está se desenvolvendo de uma forma tão rápida que mesmo nós utilizamos meios mais especializados, mal conseguimos acompanhar. Estamos em um estágio onde aproximadamente 100 mil soldados russos estão posicionados na fronteira com a Ucrânia e a expectativa de Washington, mais precisamente do Pentágono e da Casa Branca, os setores que cuidam de situações internacionais ou de guerra, é de que aproximadamente 175 mil homens deverão estar apostos na fronteira até o fim de janeiro. Mas e o Brasil? Infelizmente, no mundo atual, existem poucos estrategistas políticos de alto nível. Entre os líderes globais, um deles é Vladimir Putin. Ele sabe como ninguém contra-atacar com armas que não são convencionais. Cyberataques, disseminação de fake news, manipulação na OPEP, uso de proxies para desestabilizar terceiros e assim por diante. Bom, Isa, vale lembrar que também o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro tem certas preocupações com a eleição deste ano, contando que possíveis ataques russos possam acontecer ao nosso sistema. Lógico, então, a Rússia é de fato um player importante em todo o mundo, lembrando também da situação envolvendo Donald Trump e os ataques russos à eleição anterior. O que se pode esperar seria um aumento substancial no preço do petróleo se um soldado russo iniciar o avanço dentro do território ucraniano. Esse tipo de ação acabaria trazendo consequências para todos os cantos do mundo.
O preço da gasolina aumentaria, tanto em Anápolis, em Goiás, como em Feira de Santana, na Bahia. Tudo está interconectado. Bom, além disso, os principais produtos que o Brasil importa da Rússia são ligados à agricultura, especialmente fertilizantes. O Brasil é muito dependente da Rússia em relação a esses insumos. Uma operação militar na Europa teria efeitos diretos em relação ao abastecimento de adubo e fertilizantes. Já há algum desabastecimento, em geral, na economia por causa da pandemia. Lembrando que também há certos problemas na cadeia de suprimentos, um aumento de preço no transporte marítimo, etc. E com isso, uma guerra seria só um agravo desse problema já existente. Da Rússia, por exemplo, saem 22% de todo o fertilizante que o Brasil consome. Foi a maior fonte individual de suprimento no ano passado. Entregou 9,3 milhões de toneladas, cerca de 40% a mais que a China. Em alguns produtos, como nitrato de amônio, a dependência brasileira é total. 98% das compras são feitas na Rússia. Em preparação para o conflito na Ucrânia, Putin proibiu as exportações desse produto até 1º de abril. A partir daí, é só incerteza. Bom, na sexta-feira, operadores de crédito rural, como o banco holandês Rabobank, com mais de um século na experiência do setor, começaram a emitir alertas sobre o nível de exposição da agricultura brasileira ao conflito. Alternativas de suprimento sempre são possíveis, é claro, porém o problema é o preço, né? Grandes conflitos têm altos custos. Antes da escalada na Ucrânia, o Brasil ficou refém da alta de 190% nos preços mundiais dos fertilizantes à base de potássio, de 100% nos fosfatados e de 90% nos nitrogenados. Bom, Bolsonaro ainda insistiu em viajar para Moscou e também para Budapeste no meio dessa crise, numa aposta que julgava relevante para sua reeleição, contando seu eleitorado. Bolsonaro foi convidado por Putin e planejava conseguir algum tipo de garantia quanto ao abastecimento. Entretanto, essa confirmação não veio e, segundo o Itamaraty, o Brasil ainda tenta algum tipo de aproximação para a entrada de insumos em melhores condições para o Brasil. Passando pela analogia entre efeito borboleta e teoria do caos, com a guerra na Rússia e como isso pode vir a afetar o agronegócio brasileiro, e também pela viagem de Jair Messias Bolsonaro ao leste europeu, mais especificamente Rússia e Hungria, este foi o PocketCast dessa semana. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até!